Exatamente. 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Exatamente. Um time que não perdia. O errado é o Botafogo. É uma loucura, O cara. errado é o Botafogo. É muito constrangedor, cara. Inclusive, assim, eu nunca vi, e eu entendo a torcida do Botafogo não acreditar mais. Eu não conheço hoje, eu não conheço nenhum botafoguense hoje que ainda acredite no título. Eu não conheço. Pode ser que exista. E eu acho que é o primeiro caso, assim, da história do futebol mundial em que um time é líder e ainda é líder. E a torcida desse time não acredita mais por aquilo que está assistindo rodada após rodada. Maestro Júnior, boa tarde, bem-vindo à Seleção. Boa tarde, André. Prazer, Jéssica, Lédio. Eu acho que todas as previsões que foram feitas, elas foram todas fundamentadas e baseadas no primeiro turno, que foi um primeiro turno totalmente fora da curva. Ô, André, não precisa ir muito longe, não. Quarta-feira passada, quando acabou o primeiro tempo do jogo do Palmeiras, todos nós estávamos com essa ideia, porque o futebol que o Botafogo apresentou foi o futebol do primeiro turno, né? Parece que naquele dia tinham recuperado tudo aquilo que estava meio perdido, né, nas andanças. E 45 minutos, exatamente, jogaram abaixo tudo aquilo que tinha sido construído, né? E ontem ficou novamente demonstrado que o problema não é do técnico. Eu acho que o problema é de um psicólogo, para poder trabalhar a cabeça desses caras. Porque você não pode ter uma diferença tão grande, entendeu? De comportamento, desde o jogo com o Palmeiras, como o comportamento do Botafogo ontem, praticamente faz a gente pensar isso, que o título está escorrendo pelas mãos, entendeu? Por quê? Aquela briga, aquela vontade que o Vasco que está brigando, né, para sair daquela zona lá da confusão, como dizia o Vanderlei, é o necessário para você ganhar o título. A mesma luta, o mesmo comprometimento, as mesmas coisas que você faz para fugir do rebaixamento, você também faz para ganhar o título. E ontem foi E no jogo de ontem, Júnior, o semblante dos jogadores exatamente, do Botafogo isso é que eu estou falando. Era de time derrotado. Só um detalhe mais, não foi só no intervalo que a gente achou que o campeonato tinha acabado. 37 do segundo tempo. Botafogo 3, Palmeiras 1. Pênalti. O craque artilheiro do campeonato pega a bola. Ali a sensação era 4-1, 9 pontos de vantagem, feliz 2023. Aos 37 do segundo tempo, o campeonato parecia liquidado. E aí aconteceu o que aconteceu no Newton Santos. São aqueles episódios que fazem parte exatamente do esporte que a gente mais gosta, que a gente mais ama, entendeu? Sim, por isso que o futebol Mas, se você for olhar até os 37 do segundo tempo, né? O primeiro tempo foi acima da média, né? O Botafogo fez com o Palmeiras o que poucos times conseguiram fazer nesses últimos 3 anos, né? E até os 37 o Botafogo não estava conseguindo criar uma jogada. Quer dizer, é muito diferente do que aconteceu no primeiro para o segundo tempo. Com 1 minuto de jogo, né, 1 minuto do segundo tempo, os jogadores estavam fazendo cera para bater lateral. Isso foi na nossa frente. Eu ainda cutuquei o Luiz Roberto e falei, o que está acontecendo? Vão esquecer de jogar? Quer dizer, e depois pagaram por uma série de episódios também durante o próprio jogo. Mas ali estava para ser definido. Mas quando tem uma câmera fechada no Tiquinho na hora de bater o pênalti, você vê que ele não estava com aquela confiança, não estava como a gente conhece o jogador. Vai precisar, é o que eu estou falando. Eu acho que o problema não é o Lúcio Flávio, não é Textor, não é... Precisa de alguém que sente com os caras e dizer, o mental nessa hora, ele é muito mais importante, determinante, fundamental do que técnica, tática e física. Só para pegar a classificação do Campeonato Brasileiro. Alguém consegue descartar um time candidato ao título do primeiro ao sexto? Curiosamente, o time que parece ter menos chance hoje é o líder, né? Pelas razões que a gente tem enxergado rodada após rodada, pelo desempenho, pelo estado anímico. Alguém consegue descartar algum desses 6 primeiros, separados por 6 pontos, do Botafogo ao Flamengo? Alguém consegue falar que um desses não tem chance de ser campeão? Não, os 6 têm chance de ser campeão. Ontem eu discutia isso no Zap com alguns amigos, porque eu estou vendo gente não falar do Flamengo. O Flamengo tem 3 confrontos diretos. Ele joga contra o Bragantino, contra o Palmeiras amanhã e contra o Atlético Mineiro. Então ele tem 3 confrontos diretos. Agora, o clube com um estado mais
debilitado psicologicamente é o Botafogo dos 6. A frase do Marçal ontem, para mim, é emblemática no fim do jogo. A frase está aqui. Não, talvez a gente mostre, né? Mas eu vou falar. Não encaramos o jogo como uma final. Eu acho que a gente não se motivou para o clássico como deveria. Essa frase é inacreditável, cara. E o Marçal é um ótimo jogador, um jogador experiente. Mas esse é o reflexo do ambiente, Lédio. Eu acho que ele... Isso é muito impressionante. Eu acho que você pode perder, tem como perder e perder, né? Só que ontem perdeu sem competir. Você teve 15 minutinhos ali e tal. Mas não pode, esse time não é um time que perde sem competir. Finalizar uma vez. Esse time foi um time que mostrou pra gente, até o primeiro tempo do Palmeiras, que ele poderia realmente ser campeão com rodadas de antecipação. Na verdade, só chegou onde chegou por competir. E vocês concordam que até começou o jogo melhor do que o Vasco? Sim, os 20 minutos, né? Sim, na verdade o Vasco meio que assumiu o jogo a partir do gol do Paulo Henrique, um pouquinho antes. Que é esse belo gol. Tem um lance no final do jogo, 40, 41 minutos, acho que envolveu o Segovia, que ele pega a bola na lateral ali, na frente das cabines, perto da arquibancada descoberta de São Januário, que quando ele pega a bola, tem 5 jogadores do Vasco em cima dele, um enxame de camisas pretas, ele sozinho. Agora, depois desse gol, o que a gente viu foi o Vasco muito mais próximo do segundo que o Botafogo do empate, né? O Vasco não fez o segundo gol porque o Vasco conseguiu errar toda a transição, todo o último passe. Ele tinha contra-ataque e desperdiçava o contra-ataque. Não, e escolhas, né, Lédio? Algumas escolhas. Tomadas de decisão. Teve uma do Alex Teixeira pela direita, que estava vindo de trás, o Jair não tinha nem aparecido, né? Sim. Mas dava a impressão que ia aparecer alguém ali. E o Alex tentou fazer o drible, né? Ele tinha que esperar para dar um passe no Jair, o Jair ia entrar sozinho. Isso foi depois das mudanças que o Lúcio Flávio fez. Foi. De colocar o Diego Costa, tirou um homem do meio campo, aí ficou muito aberto. Aí o Vasco poderia ter matado o jogo com facilidade. Não matou porque o último passe mesmo. Mas respondendo a sua pergunta, Rizek, os 6 estão no páreo. Os 6 estão no páreo. Com jogo a menos ou sem jogo a menos, todo mundo está no páreo. A gente vai ver que o Botafogo vai criar pouquíssimas chances. E chances assim, sem organização, né? Sem aquela frieza que marcava o time no primeiro turno, aquela precisão, né? André, eu acho que o que marcou principalmente o Botafogo durante boa parte do campeonato foi a marcação, né? A agressividade sem a bola, né? E depois a transição, a rapidez na hora dos contra-ataques, usando principalmente os homens que, pelos lados, como o Vitor Sá, como o Júnior. Mas e a gente vê que ontem, na verdade, isso aí desapareceu desse time. A briga pela posse da bola, acho que ela é fundamental. A maioria dos grandes times hoje são aqueles que brigam pela posse da bola. Eu estou sempre naquela teoria, né? Que antigamente a gente dizia que o melhor ataque, né? A melhor defesa era o ataque. Hoje não. A melhor defesa é a marcação. O melhor ataque é a marcação. Porque é a partir dali que você, com a posse da bola, que começa a desenvolver o jogo. Se eu cheguei da Lua ontem e tô vendo o jogo, eu digo que o time que está brigando pelo título é o de preto, com a faca nos dentes, concentrado, motivado. E o outro anestesiado, praticamente um espectador da partida. Mas é um título, não deixa de ser uma briga. Não deixa de ser uma briga que o Vasco está fazendo pelo título, sim, né? Claro, porque com todos os problemas que passaram durante a temporada, quer dizer, o que o Vasco está fazendo é uma briga pelo título mesmo. E a gente vê que os caras estão realmente focados, imbuídos. Esse lance que o Lédio fala, de 5 contra 1 no final de jogo, é a demonstração que o time está completamente, entendeu, focado naquilo. A impressão que deu o jogo de ontem é que o Botafogo, até ontem, pode ser que a partir de agora recupere, ele já aceitou a sua sentença. E o Vasco se recusa a morrer. Entendeu? Ele se recusa a morrer, ele quer sobreviver. E o Botafogo já aceitou a sentença. Mas, Lédio, você vê como é que é. Uma semana atrás, esse mesmo time do Botafogo fez 45 minutos impecáveis. Foi o melhor jogo, melhor 45 minutos do Botafogo durante a temporada toda, contra todos os times. Foi o que ele fez naquele dia. Que era para ter terminado o primeiro tempo com 5-0, que tinha a bola do Vitor Sá e outra do Júnior, que eles entraram cara a cara com o Everton e não conseguiram fazer o gol. E no segundo tempo, o Palmeiras só foi tão bem porque o Botafogo reduziu demais a intensidade. Claro, o Palmeiras é um excelente time, mas foi o Botafogo que baixou a intensidade. O Palmeiras nem esperava vencer o jogo, né? Não. O Palmeiras queria vencer o segundo tempo.
Como o Palmeiras também não esperava vencer o campeonato. O próprio Abel várias vezes falou que não tinha como tirar o título do Mas Botafogo. não tem como, André, você mudar o discurso a partir do momento do primeiro turno do Botafogo. Claro, também acho. Eu acho que a gente errou. Realmente fazer uma previsão foi uma brincadeira, antecipada. foi uma brincadeira. Não, a gente errou no sentido de fazer uma previsão antecipada, faltando tanto. Tá? Mas se vocês forem lembrar, quando o Botafogo conseguiu colocar 13 pontos na frente do segundo colocado, nem os próprios jogadores falavam disso. Existia uma desconfiança. Será mesmo que a gente tem? Você lembra do Adneu, que entrou aqui, né? No meio do programa, que nem ele mesmo estava convicto que aquilo ali estava acontecendo. Eu ainda acho que o erro é do Botafogo, porque ninguém entregou o troféu para o Botafogo. A gente fez projeções lógicas por aquilo que o campeonato nos mostrava. Eu fiz uma projeção assim bem conservadora, que certamente vai viralizar se o Botafogo perder mesmo o título, e falei aqui no Seleção dos 20 pontos que o Botafogo precisava. Ele nem precisava somar os 20 pontos. Isso foi antes do duelo com o Cuiabá. Bastava que ele somasse 15 e, por exemplo, os adversários perdessem 5. Eu tinha feito uma projeção bem conservadora. O Botafogo precisava de 50% de aproveitamento para ser campeão. Então eu tinha marcado vitória contra o Cuiabá, ele perdeu. Empate com o Palmeiras, ele perdeu. E já tinha marcado nessa projeção, feita aqui no Seleção e no GE, derrota para o Vasco São Januário. A derrota não é um problema. O resultado em si, perder do Vasco São Januário, acho até que é um resultado normal. O que chama a atenção é o estado anímico do Botafogo. A aceitação que o Botafogo tem de que ele vai perder os jogos, que ele é um mero espectador do campeonato a partir de agora, e ele ainda é o líder do campeonato, mas com uma postura de mero espectador, uma postura de time que parece ter rebaixado, que não tem como mudar o seu destino. E por incrível que pareça, só tem 2 times que dependem apenas de suas forças no campeonato nesse momento, que são Botafogo e Bragantino. E ninguém consegue acreditar que o Botafogo, dependendo das suas forças, com isso que a gente está vendo, vai conseguir manter a liderança. É por isso que eu falei, André, do trabalho psicológico que precisa ser feito, entendeu? Porque você faltando 6 rodadas para o final do campeonato, você não tem mais o que fazer de parte tática. A gente já sabe como o Botafogo joga. O problema todo é aqui. E quando aqui não funciona, você fica cansado antes, você erra passe, você faz um monte de coisa que quando é a tal palavrinha mágica da tal da confiança. Né? Leva um cartão, cara, perdendo o jogo de 1-0, segundo tempo. O Tiquinho Soares levou um cartão amarelo por causa de um pontapé que ele deu no Zé Gabriel. Nós temos a imagem para rodar, inclusive. Ele não vai enfrentar o Grêmio, gente. Não. Quinta-feira, por causa dessa falta. Não, que lapso. E ele recebe o cartão com uma passividade impressionante. Só fazer um esclarecimento. Quando eu falei da imprensa no início... Que cartão é esse? No início do... você vê como é que ele... Que cartão é esse? Cabisbaixo. Que cartão... desfalque do próximo jogo contra o Grêmio, que é simplesmente o jogo que pode devolver algum ânimo ao Botafogo ou pode colocar o Grêmio muito fortemente na briga pelo título. Aliás, quando a gente diz que não dá para descartar ninguém, faça um exercício de imaginação. Olhe para a classificação do Campeonato Brasileiro e veja como estaria o Grêmio hoje, caso aquele pênalti escandaloso que foi surrupiado do time no último lance da partida tivesse sido dado em Itaquera, aquela mão do Yuri Alberto. Sim. O Grêmio hoje seria uma equipe a 1 ponto do Botafogo caso tivesse tido aquele pênalti não surrupiado e convertido em gol, que seriam 2 coisas a acontecer. Exatamente. E quando eu falei da imprensa no início, evidentemente tinha muita dose de ironia. A gente estava seguindo a maré do que o Botafogo nos propunha naquele momento. O Botafogo estava muito soberano no campeonato. E eu falei, já que o assunto é o Tiquinho merece uma chance na seleção. Naquele momento merecia. O Maestro falou, você falou, eu falei. Estava jogando muita bola, não me envergonho. Era consenso. Houve notícias o PR foi convocado, apuradas o Adriel de que o Diniz considerava essa possibilidade, ele se machucou às vésperas da última convocação. Agora, vamos tentar ver... O mundo mudou. O Hendrick naquela época, ele era não estava nem jogando. Nem jogava. E hoje o Hendrick é um possível personagem do campeonato. Agora, o Botafogo pode ser campeão? Está convocado para a seleção. Pode reverter? Pode. Agora, ele tem que resolver suas questões internas. Por exemplo, vamos fazer uma coisa bem simplista. Flamengo e Palmeiras amanhã no Maracanã. Empate. 1-1. Aí, o Botafogo ganha do Grêmio e ganha o jogo seguinte contra o Fortaleza. Fora de casa. Mas, enfim, é o jogo que ele tem... Que é o caminho do Botafogo, é isso? Não, só estou dizendo. Basta acontecer isso,
o que atualmente é muito difícil pela situação do Botafogo, pelo estado anímico do Botafogo, o Botafogo volta a ter 5 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Um pouco mais sobre o Flamengo, e aí tem que ver os jogos do Bragantino. Então, ele ainda é o líder do campeonato, ele ainda tem um jogo a menos no campeonato. Agora você olha para essa vantagem do Botafogo e olha para o que o Botafogo tem feito, você começa, tipo assim, não vai dar. Não vai dar. Como é que você vai achar agora? Não vai dar 2017. Pois é, mas pode ser que dê. Coloca para mim, por favor, o primeiro turno do Botafogo. O melhor turno da história de qualquer time. Flamengo do Jesus, Corinthians do Tite. Nunca um time antes na história desse campeonato atingiu essa campanha. O Corinthians somou os mesmos pontos em 17, mas o Botafogo teve maior número de vitórias. O Botafogo somou 47 pontos. São 13 pontos de vantagem para o segundo colocado. E o terceiro também, porque estavam empatados. 13 pontos de vantagem. Dá uma olhada como está a classificação do retorno. Né? Virou a página da primeira metade do campeonato, veio o retorno. O Botafogo é o terceiro pior time. É uma campanha de time rebaixado. 12 pontos em 12 jogos, é 30% de aproveitamento. É uma campanha vexame. O Vasco, que está brigando para não cair, é o 5º colocado do retorno. O Atlético Mineiro tem a melhor campanha, mas ele tem um jogo a mais, né? Então, em aproveitamento, o Bragantino é o dono da melhor campanha. Mas olha só, o que chama a atenção é isso, o Botafogo. 12 pontos em 12 jogos, né? 3 dos adversários diretos do Botafogo, Atlético, Bragantino e Palmeiras, tem mais que o dobro de pontos do Botafogo no retorno. É incrível, realmente. É uma derrocada muito grande. E aí, eu queria refletir com vocês o seguinte, quando a gente analisa uma decisão tomada por um gestor, por mais que a gente não tenha nenhuma experiência em gestão, eu pelo menos, o Maestro já teve lá dentro. Eu sempre gosto de tentar me colocar na pele do gestor. O que eu faria no lugar dele? Então, assim, quando sai o Luiz Castro, eu teria também contratado o Bruno Lage. Porque era um treinador indicado pelo Castro, treinador campeão português, com passagem pela Premier League. Eu falei, cara, é uma decisão boa, né? Traz alguém vitorioso, de currículo. Quando o Botafogo estava praticamente fechado com o Bruno Lage, o Caçapa estava seguindo a sua vida aqui no Brasil vitoriosa, mas já estava com um acordo alinhavado com o Bruno Lage, inclusive comecei na família dele, com criança pequena, a vir para o Brasil, não tinha como voltar atrás. Aí começa a era Bruno Lage. Ele escala o time muito mal contra o Flamengo e dá aquela entrevista desastrosa, colocando o cargo à disposição. O Botafogo manteve ele, e no dia que era o Tiquinho Day, o torcedor do Botafogo se mobilizava para o Tiquinho Day, ele deixa o Tiquinho no banco contra o Goiás, sem ainda sinais da decadência clara do time, e foi uma reviravolta muito grande no ânimo da torcida aquele dia. A torcida estava revoltada. Eu também teria demitido o Bruno Lage naquele dia. Então até aqui eu entendo completamente as decisões tomadas pelo Botafogo. Se ele errou, eu teria errado junto. Teria tomado as mesmas decisões. E também teria considerado, não sei se feito, mas considerado, o apelo do elenco, que afinal